teve coisas mal resolvidas na tua vida? Certa vez, o Davi, o homem, eu posso dizer, o melhor rei, né, humanamente falando, que Israel teve, ele cometeu um deslize, ele cometeu uma falha, e essa falha que ele teve foi muito grave. Ele, na época de batalha, na época que ele tinha que estar indo à frente da batalha a qual eles estavam travando, a época que os reis iam junto na batalha, a Bíblia diz que ele ficou por casa, ele não foi para a batalha. E nesse caso, ele, por estar ocioso, ele sai no terraço da sua casa, do palácio real, ele olha de cima e ele bota os olhos em uma mulher chamada Batseba. E essa mulher chamada Batseba, ela trouxe ao desejo do coração de Davi um desejo ruim, um desejo maligno, porque a Batseba, ela era uma mulher casada, o Davi era um homem, era um rei casado, tinha, né, todas as regalias possíveis que ele na época podia ter, só que pela ociosidade de Davi e pelo desleixo de Batseba, porque a Batseba se banhava, ela tomava banho nua, ela estava nua no terraço da casa dela. E no terraço do palácio estava ali o Davi. E ele botou os olhos nela e na mesma hora o diabo conseguiu enlaçar, enredar a Davi. E ele então pergunta aos criados, olha, quem é essa mulher? Olha, essa mulher, Davi, é a mulher do Urias. Ele que está guerreando, ele foi para a guerra, ele foi lutar em favor do Senhor, Davi. Essa mulher é mulher de Urias, o Eteu. Então, quando passa esse momento, ele fala assim, olha, tudo bem, eu quero mesmo assim, eu quero falar com ela, traga ela aqui para falar comigo. Eu já vou dizer para você bem claro, como diz um dito, né? Vou falar o beabá bem declarado. Ele de certa forma queria conversar com ela. A atitude que ele estava tendo para com Batseba era uma atitude comum de um homem para com uma mulher, sabendo que ambos eram casados, sabendo que, conhecendo toda a história, porque antes de Davi chamar a Batseba, ele sabia que ela era casada, e era casada com um dos grandes amigos de Davi que estava pleiteando por ele na guerra. Amigo, aquele que era próximo, aquele que lutava junto. Então logo nós sabemos que Davi não estava bem intencionado. A intenção de Davi realmente era cometer um adultério, fazer uma coisa ruim. Só que como o coração do homem é enganoso, ele achou que se só chamando ela para conversar, seria, né, um papo do chazinho da tarde, né, chazinho da vovó, seria uma conversinha boba, e não foi. Aquele vacilo, vamos assim dizer, ele teve um relacionamento, ele teve uma tarde ali, um período com a Batseba, e naquele relacionamento sujo, pecaminoso, o adultério que ali aconteceu, fez com que a Batseba engravidasse. E quando ela engravidou, ela ficou horrorizada, preocupada. Ela disse, Davi, eu estou grávida, e o senhor sabe, o senhor é rei, o meu marido está na guerra. O que eu vou contar para ele quando ele voltar? O que eu vou dizer para o meu marido quando ele voltar para casa? O que eu vou dizer para ele? E aí o Davi, ele usa de artimanha. Ele toca, né? Ele busca essa maneira de tentar resolver o problema. Ele chama, a Bíblia diz que ele chama Urias de volta. Urias vem novamente em Judá, chega na casa, no palácio real. E quando chega na casa de Davi, Davi fala assim, olha, Urias, você é um cara que eu amo muito. E eu que pedi que você voltasse da guerra, dessa batalha, porque eu quero te honrar você. Eu quero que você fique com a tua esposa. Eu até pedi que preparasse manjares para você na sua casa. Vá para sua casa, Urias. Tenha uma noite abençoada com a tua esposa. Olha que mentiroso. Olha que sem vergonha. Eu vou dizer assim, e eu estou falando do homem que é segundo o coração de Deus. Não é porque uma pessoa ela é de Deus que ela não possa cometer delitos ou falhas. Por isso nós temos que estar sempre atentos. Eu estou contando isso aqui porque eu preciso contar para a gente chegar onde nós vamos entrar hoje na mensagem.
E o Urias, ele sai para fora do palácio e o Davi diz no coração dele, né? Não está declarado dessas palavras, mas creio que ele pensou, está resolvido. Urias vai para casa, deita com a esposa dele, com certeza eles vão se relacionar, e então ela vai dizer que está grávida e vai falar que o filho é dele e vai ficar por isso mesmo. Aí eu pergunto para você, você acha? A Bíblia diz claramente, o Senhor não terá por impune aquele que está no erro. Aquele que fez o que é errado, ele pode voltar a buscar Deus, ele pode orar a Deus, mas se ele não se arrepender e não mudar aquilo que ele fez, ele vai continuar no pecado. E ele fez essa artimanha maligna dele, achando que ia ficar por, ia jogar os panos quentes e ia ficar por isso mesmo, só que não ficou. Porque Urias, ele vai para fora do palácio e ele deita e dorme na frente do palácio. Porque Urias disse, eu não vou para minha casa me deitar com a minha esposa, ter um lugar de prazer para descansar meu corpo, sabendo que os meus irmãos estão sofrendo. Olha o temor de Urias. Aí no outro dia chamam Davi. Urias está ali desde ontem que o senhor falou com ele, passou a noite deitado na frente do palácio, ele chama Urias, como é que você não fica com a sua esposa, homem de Deus? Como é que você não vai para casa? Aí a Cristina deu até um gelo no Davi, puxa vida, esse homem não fez conforme eu tinha pensado. Os planos dos homens, os planos que nós forjamos achando que vamos resolver alguma coisa, ou enganar, ou mentir, ou tentar prefigurar alguma coisa, ele pode até por um tempo ter uma valia, mas a Bíblia diz que toda mentira cai por terra. Todo engano, pode ser a pessoa mais santa desse mundo, pessoa que faça tudo justo, com amor, com dedicação. Essa pessoa, se ela não acertar o que ela errou, se ela não confessar, se ela não deixar o erro, o pecado vai dominar ela de tal maneira que não haverá mais cura. E aí então, conhecemos bem a história, Davi manda de volta o Urias para a guerra, e ele chega nessa guerra, e nessa batalha, porém, a Bíblia fala que ele pediu ao Joabe, ele deveria colocar na frente da batalha o Urias. E quando viessem os inimigos, ninguém ajudasse o Urias para que ele morresse na guerra. Porque se já o primeiro plano não deu certo, agora ele planeja matar o Urias, aliás, permitir a morte do Urias, para que então ele tenha acesso livre à esposa dele, a Batseba. Olha que plano macabro, plano diabólico. E eu falo do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Lembrando que, por mais santo que seja, por mais que a pessoa ande em santidade, buscando a Deus, orando, clamando, louvando, seja lá o que for, porque Davi era ele tinha um dom de Deus. Louvava a Deus com maestria, mas não adiantou. Ele caiu, ele foi enredado pelo pecado e caiu. E aí conhecemos bem a história, e quando tudo isso aconteceu, eu contei tudo isso aqui para chegar a falar para você. O Aitofel, ele que vai entrar na história agora, como diz, ele vai entrar como cair de paraquedas na história. O Aitofel, ele era um homem que era como um conselheiro do rei. Ele ficava ao lado de Davi e ele era um homem que as pessoas que estavam ali sabiam que o Aitofel dava palavras, conselhos para o rei, como se fosse o próprio Deus falando. Então o Aitofel, ele era muito ouvido, davam atenção para as palavras de Aitofel. E o Aitofel, ele, em certo momento, ele deixou uma revolta no coração dele, entenda. Deus perdoou Davi depois desse episódio? Sim, Deus perdoou Davi depois desse episódio, porque ele chorou, você conhece bem a história, Batseba teve o filho morreu, e então eles se casaram, Deus perdoou Davi, Deus perdoou Davi. Davi chorou, Davi se consagrou, Davi saiu do pecado, Davi, ele pagou um alto preço pelo seu erro, porém Deus o perdoou. E só que o que acontece, que esse homem chamado Aitofel entra na história, é que ele mal sabia, Davi mal sabia que o Aitofel, ele era o avô da Batseba. E o Aitofel, lembrando que ele era o conselheiro de Davi. Então você já deve imaginar que a ira que acendeu-se sobre o coração de Aitofel ficou escondida por um tempo.
Então chega um momento que o Absalão, o filho de Davi, ele toma por posse como rei o palácio, e Davi ele tem que sair, Davi ele tem que fugir do palácio, Davi ele tem que fugir porque o seu filho quer tomar o governo dele, tudo por ajuda de Aitofel. O Aitofel ficou incitando o filho dele, o Absalão, filho de Davi, para que ele ficasse contra o seu pai, planejando contra seu pai. A Bíblia chega a dizer que Absalão roubava o coração do povo em favor dele e contra o pai dele, Davi. E o Aitofel por trás de tudo isso. E o Aitofel, amigão. O Aitofel se fazendo de amigo. O Aitofel se fazia de amigo de Davi. Lembrando que Deus já havia perdoado, mas existem as consequências daquilo. E aqui no versículo 29 conta, eu vou falar para você agora, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz assim: Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E Davi subiu, perdão gente, não é 2 Samuel, o pastor abriu um lugar errado, é 1 Samuel, desculpe, 1 Samuel, capítulo de número... Deixa eu ter certeza aqui pra gente não falar, é 2 mesmo. Deixa eu só pegar o versículo chave aqui, pra gente não fazer muita leitura, senão vou ter que ler todo o capítulo. Capítulo 15, versículo de número 30, perdoe. Vamos direto no 30 ali, senão vai ficar muita leitura. Versículo 30 diz assim: E subiu Davi pela subida das oliveiras, e subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Mas pastor, o que está acontecendo com Davi que ele está chorando? A Bíblia diz que ele estava descalço. Você consegue imaginar o rei de Israel, chorando na rua, triste? A Bíblia fala que ele estava com a cabeça encoberta, chorando e descalço. Ele estava como se tivesse o fim da sua vida, perplexo. Ele estava arrasado por saber que o próprio filho se levantou contra o pai, porque ele está fugindo da casa do palácio real, porque o seu filho Absalão queria matar todos eles. E ele, para não enfrentar, fazer confronto com o seu filho, ele então prefere sair. Ele deixa o palácio real, sai chorando ele, esposas, filhos, ali alguns dos servos com ele, os valentes de Davi, e eles vão ali nessa caminhada, ele sai do palácio. E Davi está chorando, está triste ali por conta do que está acontecendo. Aí o versículo de número 31 fala assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Veja que o Aitofel, por ser um grande amigo, posso dizer assim, porque se eu tenho uma pessoa como um conselheiro, eu tenho que confiar nessa pessoa. Eu confio de olhos fechados, de olhos vendados, eu confio nessa pessoa. E Davi, ele confiava no Aitofel. Mas chegou a notícia dizendo: olha, Davi, sabe quem está fazendo toda essa tramóia, quem está fazendo essa trama contra o Senhor no coração do seu filho Absalão? É o Aitofel, aquele amigo seu, sabe aquele conselheiro? Sabe aquele que sentava à mesa com o Senhor? Sabe aquele que o Senhor seguia os conselhos que ele dava? E então Davi, o coração dele se entristece e ele faz uma oração. Ele fala: Senhor, o Aitofel, ele sentava na minha mesa, ele comia junto comigo, ele sabe todos os intentos que eu tenho no coração, ele sabe, ele me conhece. Ele sabe como que eu trabalho, ele conhece as coisas mais íntimas da minha vida. Porém, ele faz um pedido a Deus: Deus, faça com que todos os conselhos que o Aitofel der ao meu filho sejam frustrados. Ele fala claramente. Eu vou ler de novo o versículo de número 31 novamente. Eu vou ler de novo. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram contra Absalão. Pelo que disse, ó Senhor, transforma o conselho de Aitofel. Davi ficou muito triste, muito chateado com a situação, mas ele faz uma oração. O que nós temos que fazer
ou melhor dizendo, qual é a reação que nós temos que nos portar quando alguém que nós temos como amigo se revolta contra nós ou se levanta contra nós? O que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá tomar uma atitude lá, com ferrenha mesmo, lá brigar, matar? É isso que temos que fazer? Não. Davi ele fez uma oração, ele disse: Deus, que os conselhos de Aitofel não tenham mais fundamento do Senhor. Que não haja mais estrutura da parte de Deus para os conselhos de Aitofel. Você percebe uma coisa, a pessoa maldosa, a pessoa que ela é maligna, ela, na verdade, Aitofel estava com a ira no coração. Deus havia perdoado Davi, mas Aitofel não. Aitofel estava querendo realmente fazer com que Davi sofresse, para que Davi pagasse arduamente as coisas que ele havia feito. E no 2 Samuel, ainda continuando falando sobre isso, no capítulo 16, agora nós vamos direto no versículo 20, diz assim, 2 Samuel 16, 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, no período de Davi e também de Absalão, como se fosse a palavra de Deus, que se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim como para com Davi, como também para o Absalão. Então, para a gente poder entender, o Absalão agora tem um conselheiro, e ninguém melhor do que um conselheiro que conhece bem o seu inimigo. E Absalão, então, ele pega o Aitofel, e esse que era amigo de Davi, e usa esses conselhos assim como Davi também usava. Os conselhos dele seguia. E nesse conselho que ele dá para ele diz assim: olha, no seu lugar você deve fazer assim, Absalão. Olha que demônio. Vá agora, pegue todas as mulheres de seu pai que ele deixou, as concubinas que ficaram cuidando do palácio, prepare uma tenda, sabe, em um lugar livre, onde todas as pessoas possam ver em praça pública você entrando a essas mulheres. Olha que demônio, olha que desejo baixo. Porque ele disse: se você fizer isso, todas as pessoas verão que Davi para você é um homem desprezível. Sabe o que ele queria dizer? Se todos sabem que você é filho de seu pai Davi, ele sabe que você vai ser igual a ele. Porque o Absalão passou contaminando o coração de todo mundo contra Davi. E por isso agora ele conseguiu essa posse, porque agora tinha uma grande quantidade do povo de Israel, estava a favor de Absalão. Mesmo sem saber a realidade das coisas, eles ficaram contra Davi. Note uma coisa que muitas pessoas falam sem saber do que estão falando. Ou talvez propagam algo que alguém disse. E quando isso aconteceu, o Absalão escuta essas palavras deste homem maldoso, o aquele grande amigo de Davi, o Aitofel, e escuta: olha, faça desse jeito, todo mundo vai perceber que você realmente está contra seu pai e vão ficar do seu lado de verdade. Faça desse jeito. Olha que homem nojento, baixo, medíocre, pensamento nojento. E quando ele toma essa decisão, quando ele age dessa maneira, quando ele toma essa postura diante dessa situação, notoriamente nós vemos que o Aitofel ele só pensava no seu próprio intento. Ele não pensava na vergonha que seria, ele não pensava na tristeza de colocar um pai contra o filho, na tristeza de fazer o pai ser desonrado pelo filho em praça pública. E esse maligno amigo, né? Como tem um dito, né? Amigo como esse é melhor não ter, né? Porque é praticamente o inimigo.
Na verdade, o Aitofel ele não era amigo de verdade. O Aitofel ele era alguém que estava simplesmente tentando fazer com que os seus intentos, para que a sua vontade, para a sua ira, se findasse com a perca de vida de Davi. E não digo somente com a morte, mas que Davi fosse zombado. Olha que coisa séria. Tudo começou por quê? Porque houve algo no coração de Davi que não foi tratado e desencadeou milhões de coisas. As amizades vão para o lugar errado, pensamentos que não são daquilo que Deus preparou, te leva você para algo do que não é a vontade de Deus. E o desfecho disso aqui termina no capítulo 17, no versículo de número 1, fazemos a leitura, diz assim, disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi essa noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Deixa eu explicar. O Absalão, então, ele chama o Aitofel, e o Aitofel fala: eu quero fazer o seguinte, eu quero agora que você, rei, me dê para mim alguns homens agora, para que eu possa ir de encontro a Davi, e ali eu vou fazer um rebuliço, que eu vou fazer com que todas as pessoas que estão seguindo ele ainda, que eles voltem para cá e comecem a te servir, sabendo que agora o rei é o Senhor. E eu quero ficar com o rei sozinho, porque eu quero matá-lo. Olha que coisa. O plano do Aitofel é nem honrar Absalão, porque ele não queria ser um conselheiro para ajudar Absalão. Ele só queria cumprir o propósito dele de matar Davi, de fazer o mal para Davi. Veja, quando uma pessoa ela não é tratada, quando uma pessoa não resolve a sua vida, quando uma pessoa ela não perdoa, quando uma pessoa ela não consegue sair de um pecado, quando uma pessoa não consegue deixar aquela prática do erro, ela vai se enredando, ela vai se amarrando por si só. Veja que o homem mau, a pessoa maligna, ela acaba sozinha. E essa maldade que se levantou contra Davi, esse amigo, esse inimigo que agora se levantou contra Davi, tinha o interesse só de destruí-lo. Só que o conselho do maligno nunca vai funcionar. Diga graças a Deus. O conselho da pessoa maligna, usada pelo diabo, nunca vai prosperar. Agora, olha o que diz o versículo de número 5. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai. Uzai, ele era um amigo de Davi que estava aqui escondido. O Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel desta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, que estão com os que de espírito amargurado, como a ursa do campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e os homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo homem de Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só.
E se ele retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para que aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Para a gente poder encurtar, porque eu não vou ter tempo de contar toda a história, que é muita leitura. Então, o Aitofel, ele dá um conselho, e esse conselho seria bom para a destruição de Absalão, porque ele conseguiria matar o rei, ele mataria Davi, mas Husai era um homem, posso dizer, um grande amigo, o amigo de Davi que estava infiltrado ali naquela história, para poder descobrir tudo. E o Husai, ele também foi um conselheiro do Absalão, lembrando que ele é um infiltrado de Davi. E ele fala, não, olha, não vamos fazer assim. Ele prepara de um jeito diferente para poder avisar Davi sobre isso. Para poder ter tempo de enviar alguém ali, os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, queriam avisar a Davi acerca dessa peleia. E o Absalão entende, é verdade, meu pai é de guerra, ele não podemos brincar com o Davi. Davi, ele sabe o que está fazendo. E aí agora ele fala assim, olha, verdade, Husai, o seu conselho é melhor do que o do Aitofel. Aqui cresceu no coração do Aitofel uma raiva, uma ira tão grande, uma ira tão poderosa sobre o coração dele, que ele ficou com tanta raiva. Deixa eu só pegar o versículo chave aqui para explicar para você. Versículo de número 15, e disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai Davi, dizendo: não passe essa noite nas campinas do deserto, mas passe depressa a outra banda, para que o rei e todo que o povo com ele está não seja devorado. Estavam, pois, juntas Ahimaás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada que disse: eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem de Baurim, a qual tinha um poço, o seu pátio, para ali descerem. Vamos direto lá no versículo de número 23, senão a gente vai ficar muita leitura. Vendo, pois, Aitofel que se não tinham seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. A maldade que esse homem quis fazer contra o rei Davi, lembrando que o pecado que havia sido cometido por Davi, o Senhor já havia perdoado. Mas Aitofel, ele, na raiva, na ira, ele agiu de maneira errônea, ficou contra o rei. E toda essa desgraça que está acontecendo na vida de Davi por conta dos conselhos de Aitofel, quando Aitofel vê que não tem o que fazer, ele mesmo tira a sua própria vida. Eu posso usar também aqui para ilustrar o entendimento, Judas Iscariotes era um amigo de Jesus, estava ao lado de Jesus, convivia, comia a última ceia de Jesus, ele participou desta ceia e alguns momentos depois ele vai e entrega judas, porque o Judas só pôde entregar Jesus porque ele sabia onde Jesus orava. Jesus sabia, o Judas sabia quais que eram os caminhos que Jesus tomava, onde que os discípulos ficariam. Ele sabia tudo. E por ele ter falado isso para aqueles romanos, soldados romanos, os fariseus então pagaram para ele o valor daquelas 32 moedas de prata, que foi o peso para entregar Jesus. E quando ele entrega Jesus, ele vê a tamanha da burrice que ele fez. E ele, se tivesse se arrependido, teria tido perdão, mas ele não entendeu assim. Ele foi para um campo, lá onde dizem que o Judas perdeu as botas, e lá ele pegou uma corda, passou uma corda na árvore e se enforcou, por causa do erro que ele cometeu. A maldade que você deseja para alguém, ela torna para você. E as emoções, o sentimento da pessoa
vai à flor da pele, a ponto de que o próprio Aitofel, Judas Iscariotes, o Judas de Davi foi o Aitofel, o amigo que agora deseja matá-lo. Faça uma escolha na sua vida. Comece a ouvir somente a Deus. Existem muitas lições nessa história. Cada parte dessa mensagem tem uma história, tem algo relevante. Nós não podemos deixar de ir para a guerra como Davi. Não podemos nos intrometer em pecados. Não podemos ser traiçoeiros. Nós temos que perdoar. O Aitofel não perdoou. Já não tinha mais o que fazer. Ele tentou aconselhar fazendo mal. Não tente prejudicar ninguém nunca na tua vida. Nunca tente prejudicar ninguém. Porque o perdão e a justiça, só Deus pode operar. Estão sendo injustiçando com você? Estão sendo injustos? Que o Senhor Jesus faça justiça por você. Mas não queira fazer com as suas mãos. E não se esqueça, o maldoso, aquele que se deixa tomar pelo problema, ele se mata a si mesmo. Misericórdia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti estas águas, para que haja, meu Deus, cura, restauração, para que haja transformação, para que haja libertação. Se muitos, ó Deus, precisam pedir perdão ao Senhor, ó Pai, ou até mesmo o desejo maligno que estão tendo, Jesus, como Davi diz, transtorna esse desejo para que não se cumpra, e que haja tempo para arrependimento, que haja tempo para transformação, que haja tempo para se reaver o que se perdeu. Cure a todos, ó Deus, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Que todos sejam purificados em nome de Jesus. Beba desta água consagrada. Glória a Deus.